Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos ver sobre structs, sobre tipos estruturados. Até agora nós trabalhamos com tipos básicos do C, tais como char, int, float. Mas para você desenvolver programas mais complexos, você vai precisar trabalhar de uma forma mais abstrata para representar os dados. Por exemplo, digamos que eu queira representar um dado chamado aqui pessoa. Tá certo? Mas essa pessoa, ela tem várias coisas. Ela pode ter, por exemplo, um RG, tá certo? Pode ter, por exemplo, um nome, ok? Pode ter a idade. Então, nós vamos ter que manipular dados compostos. A linguagem C oferece mecanismos para estruturar dados complexos, nos quais as informações são compostas por diversos campos, como, por exemplo, a pessoa. Tem vários campos, tem o RG, tem o nome, tem a idade. Nós podemos criar os tipos estruturados, que podem ser usados para representar informações da pessoa. E esse tipo ele é chamado de struct, ou também chamado de estrutura. Traduzindo, nós podemos definir um tipo de dado cujos campos são compostos de vários valores de tipos mais simples. Por exemplo, o nome, uma cadeia de caracteres, a idade, o int, o RG pode ser o inteiro, enfim. Poderia também ter o peso da pessoa, que poderia ser um float, um flutuante. Então, vamos parar de falar e vamos implementar isso, não é? Então, vamos lá, include stdio.h, vou mostrar como funciona isso, tá bem? Então, nós vamos definir uma struct, uma estrutura. Então, eu posso fazer aqui, ó, struct pessoa. E essa pessoa, eu vou colocar, por exemplo, a idade dela, ok? E o peso dela. Você poderia colocar muito mais coisas. Tá certo? E vou finalizar aqui com ponto e vírgula. Não esqueça aqui de finalizar com esse ponto e vírgula aqui, tá certo? Então, eu vou definir uma pessoa. Vamos definir uma pessoa. Então, struct pessoa. Aliás, já definimos a pessoa, a nossa estrutura, tá certo? Agora, nós iremos declarar uma variável do tipo struct pessoa. Então, struct pessoa p. Ok? E agora, posso fazer o seguinte, ó, p.idade, eu vou colocar aqui 20. P.peso, vou colocar aqui 70.56, tá certo? E posso mostrar isso. Ponto 2F para mostrar até a segunda casa. E aqui P.idade, P.peso, tá certo? Veja que eu acesso os campos da pessoa com ponto, com um pontinho, tá certo? Então eu acesso ó, P.idade, P.peso, tá bem? Muito simples. Compilando e executando. Veja só, 20 e 70.56. Tá bem? Ah, Marcos, mas eu gostaria de digitar a idade, por exemplo, a idade e o peso. Então, normal. Você coloca aqui printf, digite sua idade. Tá certo? Com scanf, ó, %d. Ok? O ES1 comercial, p.idade. Esse operador de acesso ao campo da estrutura, que é o ponto, esse operador, o pontinho, ele tem precedência sobre o operador endereço de, sobre o ES1 comercial. É por isso que eu não preciso colocar parênteses entre aqui p e idade, tá certo? Eu não preciso fazer isso. Então, beleza, digite a sua idade e agora eu vou colocar aqui, digite seu peso, %f e ponto peso. Vou tirar esse comentário, então, compilando e executando. Tinha a sua idade, por exemplo, 20, e o peso 80.45, tá aí, 20 e 80.45. Muito simples. Outra coisa que você pode fazer é ponteiros para estruturas. Teste2.c, veja só, tem struct aqui pessoa. Eu posso aí declarar variáveis do tipo estrutura, mas nós também podemos declarar variáveis do tipo ponteiro para estrutura. Então, eu posso, pessoa, eu posso ter um asterisco p, tá certo? Então, eu posso ter, por exemplo, p aqui, e agora eu vou ter um ponteiro. Vou ter um ponteiro aqui, ó, asterisco pp.
tá bem? E assim eu posso modificar os campos, ó, pp, ponto, idade, 25, ok? E pp, ponto, peso, 75,67. E que eu vou mostrar, por exemplo, a idade, veja só, idade, porcento D, e p.idade. Vai mostrar aí. Mas só que eu não inicializei, né, pessoal? Isso não vai dar certo, isso vai dar um erro, ó. Veja só. Vai dar um erro, vai parar de funcionar. Por quê? Porque a gente não fez a coisa básica, que é você inicializar o ponteiro, você guardar o endereço, tá certo? Então eu faço o seguinte, eu faço pp, ok, o ES1 comercial, p. Agora sim, tá certo? Já inicializei, já está guardando o endereço aí da variável p, da variável pzinho, então agora vai dar certo, tá certo? Tá aí, idade 25. Outra coisa, pessoal, eu usei parênteses aqui, tá certo? E esses parênteses, agora eu tenho que usar parênteses, pois o operador conteúdo de, que é o asterisco, ele tem precedência menor do que o operador de acesso, que é o pontinho. Eu falei que naquela hora que o pontinho ele tem maior precedência, tem mesmo. É por isso que eu utilizei esses parênteses aqui, já que eu quero tratar o conteúdo, então o asterisco, que é o operador do conteúdo, ele tem uma menor precedência do que o operador de acesso, que é o pontinho. Então por isso que eu coloquei esse parênteses aí. Os parênteses, assim como na matemática, ok? Para você resolver primeiro uma coisa e depois a outra. Então os parênteses são necessários nesse caso. Mas você pode acessar os campos das estruturas de outra forma. Se você tem um ponteiro, né? Se você tem um ponteiro para uma estrutura, como a gente tem aqui, você pode acessar os campos através da setinha. Então veja só, vou acessar agora através do ponteiro aqui, ó, peso a %.2f, tá certo? E vou fazer o seguinte, pp, veja só, pp, peso, pronto. Muito simples, não é mesmo? Compilando e executando. Veja só, idade 25 e peso 75,67. Então você pode usar a setinha se você tiver um ponteiro para estrutura. E é muito simples, eu acho melhor até do que utilizar o pontinho, você utiliza a setinha. Se você tem uma variável estrutura e quer acessar os campos, você pode utilizar o ponto, mas se você tem uma variável ponteiro para estrutura, então você usa o operador de acesso seta. E você também pode fazer a alocação dinâmica de estruturas. Eu vou um novo arquivo aqui, teste3.c. Ok, você pode fazer a alocação dinâmica para estruturas. Veja só, eu tenho um pp aqui, posso fazer o seguinte, vou colocar só asterisco p, tá certo? Asterisco p, e vou utilizar aqui, ó, struct asterisco ponto, tá certo? Aliás, ponto asterisco, para fazer o cast, já que o malloc ele retorna um ponteiro genérico. Então, malloc size of struct ponto, tá bem? E aqui vou fazer aqui um include stdlib.h, tá certo? Então nós estamos aí alocando de modo dinâmico uma única estrutura e armazenando o endereço da área alocada em pzinho. E agora você pode fazer o quê? Você pode fazer p idade 20, p setinha peso para acessar 76,45, 44. Vou mostrar somente a idade. Tá certo? P, idade, compilando e executando. Ops, size of, não é ponto, tá certo? É pessoa. Coloquei ponto, mas é pessoa. Compilando e executando. Tá aí, idade 20. Outra coisa interessante é que a linguagem C, ela permite criar nomes de tipos. Então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer um typedef. Typedef. Aliás, você pode colocar o typedef aqui em cima, ó. Você pode fazer o seguinte, typedef struct pessoa, e aqui você coloca o nome que você quer chamar. Vou chamar tpessoa. Então agora, você não precisa ficar escrevendo struct pessoa para declarar a variável, basta fazer somente tpessoa, tá certo? Nós estamos utilizando o typedef para a definição de novos tipos. Então veja só, compilando e executando, isso vai dar certo. Tá aí, 20. Ok? Você pode criar nomes de tipos, por exemplo, float, né, que a gente está acostumado. Então, typedef, você pode utilizar typedef float real, tá certo? Real. Então, agora eu posso ter real aqui, ó, real pi
3.14. Vai compilar normalmente, compilar e executar. Aliás, só compilar. Tá bem? Então, vai dar certo. Aqui é porque eu não estou utilizando, por isso que ele deu um warning aqui da variável p não está sendo utilizada. Mas, enfim, você pode criar nomes de tipos utilizando o typedef. Ok? Ao invés de você ficar digitando struct pessoa, digita você definir o nome aqui. Eu coloquei tPessoa, então basta digitar tPessoa. Outra coisa, pessoal, que você pode ter structs aninhadas, ou seja, uma struct dentro de outra struct. Então, o que você pode fazer? Você pode ter, por exemplo, tAnimal, animal, tá certo? E aqui eu vou definir aqui, ó, typedef struct animal, tá certo? tAnimal. E posso ter, por exemplo, a idade do animal, int idade, tá certo? E aqui, como é que eu acesso? P vai acessar animal, tá certo? Eu consigo acessar animal, coloco aqui os parênteses, e aí ponto idade. Veja só, agora foi. Estou acessando a idade lá do animal, estou instruct dentro da outra aqui, tAnimal, tá certo? E agora eu posso colocar aqui printf, idade do animal, %d, ok? E aqui idade da pessoa, compilando e executando. Tá aí, idade da pessoa 20, idade do animal 30. Então veja só que eu tenho uma struct aqui aninhada, tá certo? Um struct dentro da outra, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.